Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF, onde todo mundo encontra a sua voz, onde você encontra a sua voz. Hoje com a gente Teseu Bezerra, coordenador do Sindipetro NF. E Teseu, final de ano chegou, parece voando, né? O ano passou voando. E eu quero saber de você, que é de uma entidade sindical, o que pode trazer para a informação do trabalhador se orientar nesse período. Porque é muito bom quando você é contratado, mesmo que temporariamente, né? Porque as vendas aumentam, naturalmente, indústria, comércio, os setores contratam mais. E aí, o que o trabalhador tem que ficar de olho nesse contrato temporário, Teseu? Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, bem-vindos a mais um Pode Povo, podcast Sindipetro NF em parceria com a Folha da Manhã, e é um tema extremamente efervescente para esse momento de Black Friday, momento de Natal, esse momento em que o trabalhador, que muitas vezes passou o ano inteiro desempregado, ele tem a oportunidade de ficar ali alguns dias, alguns meses, e quem sabe até ser contratado permanentemente pelas empresas. Mas vamos aos fatos, né, Cláudio? Esse trabalho temporário, ele é uma casca de banana às vezes, porque, em geral, as empresas, algumas empresas, não vou generalizar, mas algumas empresas querem aproveitar as falhas e as regras que mudaram nas leis trabalhistas para precarizar essa relação de trabalho e colocar o trabalhador, inclusive, às vezes, com um contrato só de boca, pagando por fora e fazendo uma situação extremamente precária com os trabalhadores. E aí a gente vem aqui para dar esses alertas para esses trabalhadores que muitas vezes, como eu disse, passaram o ano desempregado e agora, nesse final de ano, conseguem algum emprego para ficar aí pelo menos algum tempinho recebendo um salário certo no final do mês. E aí vamos aqui aos fatos, né? Esses trabalhadores, eles tiveram realmente uma mudança na lei com a reforma trabalhista, que nós combatemos aquela reforma trabalhista, quanto sindicato, quanto central sindical, e ao mesmo tempo a gente conseguiu também garantir algumas coisas para esses trabalhadores. Então os trabalhadores, eles têm sim uma garantia de que o contrato temporário ele deve perdurar por 180 dias, podendo ser de forma extraordinária prorrogado por mais 90. Porém, não mais do que isso. Se aquela empresa quiser voltar com esse trabalhador por um período maior do que esse trabalhador ele tem que ficar pelo menos 90 dias fora daquele trabalho. Então, o trabalhador ele tem sim essas garantias e tem sim que ter a sua carteira assinada, o seu contrato de trabalho temporário assinado bonitinho. É claro que para alguns casos existem algumas situações onde também pode ser contratado por MEI, mas no comércio, sem dúvida, é a carteira assinada que tem que valer. Pois é, o trabalhador permanente, a gente sabe, tem férias, 13º, FGTS, INSS, e o trabalhador temporário, qual o direito dele? Tem sim, Cláudio. Trabalhador que está sendo contratado naquela empresa com a carteira assinada por um trabalho temporário, ele vai ter todo o arcabouço de direitos que um trabalhador ali os trabalhadores daquela empresa, eles têm. Então, para os trabalhadores que estão ali, as trabalhadoras, né, que estão sendo contratados temporariamente, por exemplo, agora no comércio, e aquela empresa oferece ali alguns direitos para aqueles trabalhadores que já são fixos, a empresa vai ter que cumprir também esses mesmos direitos para aqueles que estão sendo temporariamente contratados. Então é muito importante todo mundo ficar atento a essa forma de contratação, principalmente aqui no comércio de Campos. Nesse final do ano, a gente vai conseguir aí, se Deus quiser, ter muita gente trabalhando, o comércio fervendo, principalmente ao final desse ano, que a gente tem notícias boas de uma redução alta do desemprego. A gente tem um patamar de muitos anos que o Brasil não tinha do desemprego e que se reflete naturalmente também para aqui, para a nossa cidade de Campos, né? Então, a gente também orienta, né, todo mundo que caso tenha alguma dúvida, alguma situação em que acha que está sendo
lesado aquele trabalhador em cima de um contrato precário, ele pode procurar o sindicato, por exemplo, dos comerciários, que atende aí a essa classe de trabalhadores, os comerciários que trabalham no comércio, para estar tendo orientação, inclusive, se for o caso, se for um contrato um pouco maior, podem se filiar a esse sindicato tão importante que defende e dá a diretriz para essa classe de trabalhadores. Fica aí, então, mais esse podcast de muito valor, orientação importante para os trabalhadores. Trabalhador temporário não significa que não tenha seus direitos. Pelo contrário, todo mundo deve ter seu direito respeitado. E olha, é uma oportunidade muito boa. E uma dica também aqui do Pode Povo, você que é trabalhador, aproveite essa oportunidade aí, agarre com as duas mãos, porque de temporário você pode ser promovido a permanente, pode crescer dentro da empresa. É uma oportunidade de tanto. Então, boa sorte para você. É o que nós aqui do Pode Povo desejamos. E, claro, evidente. Valeu, Teseu. Obrigado por hoje. Até a próxima. Grande abraço, Cláudio. Grande abraço a todo mundo. Muito obrigado pelo retorno, pela participação aqui no Pode Povo. E a gente deixa mais uma vez as nossas redes sociais, que o pessoal tem tido uma interação bacana, @SindPetroNF e @Teseu Petroleiro. Um abraço, pessoal. Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo. Onde o povo encontra sua voz.